Olá, família! Hoje nós vamos estudar 1 Timóteo capítulo 4. Esse capítulo ele é incrível e também ele traz o tema da semana, ser o exemplo dos fiéis, tá bom? Então o apóstolo Paulo está escrevendo aqui a Timóteo. Vamos começar aqui sem demora no versículo 1 para ver se a gente consegue chegar até o versículo 16 aqui. O versículo 1 diz assim: Porém o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Os últimos tempos também significa os últimos dias, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, né? Aqui ele está falando dos últimos dias, mas essa carta que ele está escrevendo aqui a Timóteo, ó, aqui que está em Efésios, também havia falsos mestres ali que também estavam ensinando já essas doutrinas de demônios, né? Coisas falsas ali, tá bom? Então, apesar de ele estar falando de profecia para o futuro, também significava que naquela época estava acontecendo. Em todas as épocas, né? Em todas as épocas tem falsos mestres ensinando a ele. Versículo 2: Que farão mentiras e hipocrisias, tendo cauterizado a sua própria consciência. Isso aqui é muito sério, né? Porque eles falam mentiras e hipocrisia. Hipocrisia é a pessoa que finge. Uma pessoa que finge que está feliz. Às vezes a pessoa está levando ali um relacionamento homoafetivo, é só um exemplo, né? Um relacionamento homoafetivo, e dizendo que tá super feliz, mas você vê no rosto da pessoa ali que ela não tá feliz, mas ela não dá o braço a torcer, né? Então é complicado isso, né? Aqui, essa expressão é muito forte, né? Quando ele diz aqui, ó, tendo cauterizado a própria consciência. A própria consciência aqui seria perder a sensibilidade. Na nossa consciência, nós já nascemos com a luz de Cristo. A luz de Cristo é um discernimento que nós temos para saber o que é certo e o que é errado. E aqui diz que essas pessoas, elas cauterizaram, elas empedrificaram, né? Fizeram com que a consciência não a acusasse mais. Sempre quando nós fazemos algo de errado, a consciência nos acusa, por conta da luz de Cristo. Tá bom? Então sempre nos direciona para nós sabermos o que é certo e o que é errado. E essas pessoas estavam em tal nível de coisas erradas que ela pega e coloca aqui no sentido de que estão cauterizada, né, a consciência, né? Elas já não sentem mais. Ou seja, como as escrituras diz, o Espírito do Senhor não contenderá para sempre com o homem. Eu gosto também, vou pegar outras ilustrações aqui rapidinho, né? Aqui em 1 capítulo 17, versículo 45, Nefe diz a seus irmãos assim, ó: Haveis ouvido a voz do Senhor de tempos em tempos, e ele vos falou numa voz mansa e delicada, mas não haveis percebido, mas haveis perdido a sensibilidade, de modo que não podeis perceber suas palavras. Portanto, falou-vos com voz de trovão, e fez tremer a terra como se fosse partir-se em pedaços. Aqui, Nefe, ele diz que os irmãos dele perderam a sensibilidade, que o Espírito estava sempre falando com eles, mas eles não percebiam. Imagina isso, né? Que o Senhor possa estar sempre falando conosco, que na verdade Ele fala por meio do Espírito Santo, sempre conosco, sempre, diariamente, mas nós perdermos essa sensibilidade e não perceber que não estamos nos comunicando com o Senhor. O Senhor está falando conosco e nós não estamos percebendo. Tem outros termos aqui que o apóstolo Paulo usa também. Tem aqui em Efésios 4,19, na qual ele diz assim: os quais, tendo-se tornado insensíveis, e entregaram à dissolução, para que, com avidez, cometerem toda sorte de impureza, ou seja, eles tornaram-se insensíveis ao Espírito, indiferente aos mandamentos de Deus, quebravam os mandamentos de Deus com avidez ali, né, sem se preocuparem ali, né? É isso que significa aqui. O outro exemplo aqui, só para dar um ar positivo, é Jacó capítulo 3, versículo 11, que diz assim: Despertai a sensibilidade de vossa alma e sacudiu, a fim de acordardes do sono da morte. Né? Uma pessoa que está cauterizada a mente, que não percebe que o Senhor está falando com ela, que ela já não se importa mais se aquilo é errado, vai lá e faz mesmo, né? Então ela está cauterizada, ela tem que despertar desse sono, porque essa vida é para a morte, né? Morte espiritual, viver afastado da presença de Deus, tá bom? Vamos lá, versículo 3 aqui, ó. Proibindo o casamento, né? O casamento foi instituído por Deus. Então esses falsos mestres estavam proibindo o casamento, conforme Paulo fala aqui, né? Proibindo o casamento
e mandando que se abstenha de alimentos que Deus criou para os fiéis, para que conheçam, para os que conheceram a verdade, para que deles usarem com ação de graças. Então, além deles proibirem o casamento, eles proibiu ali também certos tipos de alimento, né? Bom, se a pessoa quer viver um certo tipo um certo tipo de dieta na vida dela, né? Ser vegetariano, por exemplo, ela pode, mas ela não pode impor isso a outras pessoas, que é o caso aqui. Não estou falando que o caso aqui é sobre vegetariano, mas não é colocar sobre as outras pessoas que elas devem fazer isso, tá bom? Ah, isso aí faz muito mal, você está muito errado. Não pode chegar desse jeito aí na pessoa, né? Bom, enfim, aqui a questão era religiosa. Esses falsos mestres, eles falavam que o casar-se era ruim, né? Ou seja, eles tinham a ideia de que tudo que era do corpo era ruim, tudo que era espiritual era bom, né? Então eles tinham uma ideia assim e ensinavam isso não, o corpo é algo sagrado, é algo bom para nós, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuando aqui o versículo 4. Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada, que rejeitar, tomando com ação de graça. Aqui o apóstolo Paulo parece que ele está relembrando de Gênesis, né? Quando Deus ele criou todas as coisas, ele diz: e viu Deus que era bom. Não tinha algo que Deus criou que não era bom. E aqui eles falam: ó, esse tipo de alimento não presta, não pode comer, né? Então ele está falando: tudo é bom. E aí ele fala ainda: e dando ação de graça, nós devemos agradecer esses alimentos. E quando nós agradecemos, esses alimentos se tornam santificados. Seria como agradecer e santificar o nosso alimento, né? Sempre devemos agradecer as refeições aí. Versículo 5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então ele está falando que o alimento ele é santificado pela oração, tá bom? Vamos lá aqui para o versículo 6. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé e de boa doutrina que seguiste. Ele está falando para ensinar essas coisas aqui aos irmãos da igreja e seguir, né, propondo isso aos irmãos. Então Timóteo deveria ensinar aos irmãos essas coisas, né, acabando assim com a falsa doutrina ali a respeito de que não deveria casar e que não poderia comer certos tipos de alimento. Versículo 7, mas rejeitas as fábulas profanas de velhas, exercitada de ti mesmo em piedade. Bom, aqui eu achei engraçado aqui que no grego, né, a tradução literal aqui diz assim: fábulas profanas de velhas caducas, né? Então a tradução ficaria isso, né? Velhas caducas. Aqui a ideia é que a pessoa com, não sei dizer direito aqui, que as pessoas estão falando coisas sem sentido. A pessoa caduca é uma pessoa doida, né? Então seria duas doidas conversando coisa com coisa, né? Aqui eu acho que é mais uma expressão idiomática aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Ele fala de velhas caducas, fábulas de velhas caducas. Na verdade, ele está falando dos velhos, dos mestres ali que ensinavam coisas ruins e que não fazia sentido nenhum. Era coisa de maluco isso. Proibir o casamento, né? Proibir certos tipos de alimento, isso é coisa de maluco, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Mas no original aqui, né, fica falando assim, fábulas, né, que é mitos, né, profanas. Profanas significa que é coisa ruim. Mitos ruins de velhas caducas, né, como se fosse duas senhoras ali, bem idosas, já não na sua boa mentalidade mental ali, conversando coisa com coisa, né? Parece que é mais uma expressão idiomática aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, para se referir a esses mestres ali que estavam ensinando essas maluquices ali, tá bom? Vamos lá aqui para o versículo 8. Versículo 8 eu amei aqui, hein? Vamos lá aqui, versículo 8. Eu perdi o versículo 8 aqui. Tá bom. Versículo 8 diz assim: porque o exército corporal, não, porque o exercício corporal para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente
do que há por vir. Então, ele fala aqui sobre o exercício físico, tá bom? Ele fala que o exercício físico, o exercício corporal, para pouco aproveita. Por que que o apóstolo Paulo está falando que o exercício para... É bom a gente frequentar uma academia, fazer exercício. Eu tenho, além da minha rotina, né, de estudar as escrituras, compartilhar a mensagem, eu não frequento assim uma academia, mas eu tenho uma rotina que eu faço flexões, eu corro todo dia, né, de segunda a sábado, né, corro 3 quilômetros de manhã antes de ir trabalhar. Então eu gosto de exercício, eu sei que isso mantém uma mente mais saudável também. Então é importante dizer aqui que o apóstolo Paulo ele não está proibindo o exercício físico, tá bom? Ele está fazendo uma comparação aqui do exercício físico do corpo e com o exercício espiritual que Timóteo deveria fazer, tá bom? Ambas as coisas são importantes. Só que aqui ele dá uma primazia, ele faz um contraste. Ele faz o contraste aqui entre o exercício físico e o exercício espiritual. Seria esse o contraste aqui, né? Veja bem, o exercício físico, ele fala, para pouco aproveita. Por quê? Porque é só para essa vida. Um corpo ressuscitado, ele não precisa de exercício. Ele não vai atrofiar, ele não vai criar mais músculo, ele não precisa. Um corpo ressuscitado, ele vai ser perfeito, não vai sentir dor, nada. Então veja bem, ele está falando que o exercício só é proveitoso aqui, nessa terra. Agora, a piedade, vamos pegar a definição de piedade aqui. No grego, eu peguei aqui a definição de piedade e diz assim: piedade significa aqui fidelidade a Deus, né? Na questão religiosa, reverência e respeito. Então, a melhor definição aqui no grego seria a fidelidade a Deus. Então, a fidelidade a Deus, se você praticar exercício, vai ter proveito somente nessa vida. Por isso ele diz pouco proveito. Mas a piedade, o respeito a Deus, ou seja, a fidelidade a Deus, ela vai ser válida tanto nessa vida, porque você vai colher bênçãos na sua vida, como também para a vida por vir, né? Que é o que ele diz aqui, ó, versículo 8, ó. Mas a piedade para tudo é proveitosa, ou seja, para essa vida e para outra. Ele diz, ó, tendo a promessa da vida presente e da que há por vir. Então, são benefícios que nós vamos ganhar nesta vida e na vida futura, né? Então, Paulo, de maneira nenhuma, ele está proibindo o exercício físico, tá bom? Mas ele está dando aqui o que é prioridade. A gente não pode querer cuidar só da saúde e esquecer de cuidar de ler as escrituras, de buscar ao Senhor. Esse é o sentido aqui, né? O versículo 8 eu gostei bastante dele aqui. No português aqui também, essa palavra aqui, piedade, eu peguei na tradução do português aqui também. Deixa eu ver aqui. Significa devoção, amor por coisas religiosas. Gostei também da definição aqui, tá bom? Vamos lá aqui para o versículo 9. Versículo 9, ainda assim, né? Eu marquei um comentário da Conferência Geral de abril de 2019. Quem fez essa conferência aqui foi um 70, Elder Juan Pablo Villa. Né? Ele é dos 70 aqui. Ele nesse discurso aqui dele, ele fala... O título de discurso é Exercitar Nossos Músculos Espirituais. E eu amei esse discurso porque ele fala aqui de um livro que fala... Inclusive, ele fala quantos músculos, né, o corpo tem. Ele cita lá, são muitos músculos, né? E ele fala que se nós pegarmos um livro para ler sobre os músculos, a gente pode ler o dia inteiro, saber tudo sobre o músculo, mas se nós não exercitarmos o músculo, ele não vai crescer. Não adianta saber tudo sobre o músculo, mas não ir para a academia ou não fazer o exercício físico. E aí ele dá a mesma ideia sobre a fé. Se nós só ficarmos estudando sobre a fé e não praticarmos a fé não vai se desenvolver, não cresce. Ou como Tiago diz, a fé sem obras é morta. A gente precisa praticar. Assim como precisa praticar para o músculo crescer, a fé também precisa ser praticada. Então eu gostei desse exemplo aqui. E é disso que o apóstolo Paulo está falando. Que assim como no grego aqui a expressão é muito forte, né? A fé aqui é uma ação que Paulo coloca aqui. Tá bom? Então, ou seja, praticar mesmo. Vamos lá para o versículo 9 e 10 aqui. Diz assim: essa palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque também para isso trabalhamos e somos
injuriados. Portanto, esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então ele fala de trabalhar, veja que a fé aqui que ele está falando, né, da piedade, ela é praticada, tem que crescer. E ele, além disso, ele pega e coloca aqui que Deus ele é o Salvador de todos os homens e principalmente dos fiéis. Então ele vai salvar todos, mas principalmente os fiéis. Como nós podemos entender isso? Bom, nós podemos entender que, eu vou ler aqui, ó, Abraão, capítulo 3, versículo 26, né? Falando sobre os 3 graus de glória, significa que Deus tem um grau de glória ali para os seus filhos. É muito difícil um cristão, né, de outra denominação, pensar assim, mas como assim Deus vai salvar todos os homens e ainda tem aqui a parte, e principalmente os fiéis? Como assim? É difícil porque muitos cristãos, eles têm a definição de céu ou inferno, ou uma das duas coisas. Se esquecem que Jesus Cristo disse: na casa de meu pai há muitas moradas. O apóstolo Paulo ensinou que existe o reino celestial, reino terrestrial, reino celestial, onde Deus o Pai, Jesus Cristo habitam. Então, existem níveis de salvação diferentes. Então, por isso que ele fala que vai salvar todos os homens dentro desses graus de glória, tá bom? E aqui também tem a questão aqui de principalmente os fiéis, né? Que aí seria aqueles que guardam os mandamentos, que fazem, né, por merecer, no sentido da expiação de Jesus Cristo. Claro que nós somos salvos pela expiação de Jesus Cristo. Em Abraão 3:26 diz assim, ó: e os que guardarem o seu segundo estado. O segundo estado aqui falando é o estado aqui na terra. O primeiro estado foi no céu, quando nós apoiamos Jesus Cristo como nosso líder, como nosso Salvador. Quem não apoiou foi expulso, né? Satanás e seus anjos foram expulsos. Eles não guardaram o seu primeiro estado. Aqui na terra esse é chamado segundo estado. Então quem guardou o seu primeiro estado já recebeu um acréscimo de glória, né? Ou seja, vai ganhar um corpo ressuscitado, é uma bênção, tá bom? E quem guardar o seu segundo estado, ele vai receber um acréscimo a mais de glória, ou seja, esses reinos de glória mais elevados aqui, tá bom? Então é isso que significa aqui. Só para explicar um pouco, também na Bíblia fala sobre a condenação eterna, sobre o castigo eterno, tá bom? Existe um período em que a pessoa vai passar para depois ir para esses reinos de glória, caso elas não tenham se arrependido de seus pecados e não tenham feito convênio com o Senhor aqui sobre essa terra, tá bom? Continuando aqui, versículo 11. E ordena essas coisas e ensina. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Esse versículo aqui eu vou finalizar com ele. O versículo 12 ele é muito grande aqui de conhecimento. Então ele diz aqui, ó: ninguém desprezeis a tua mocidade. Normalmente eu lia esse versículo antigamente pensando assim, que eu não devo desprezar a minha mocidade, quando eu era jovem eu tenho que me aplicar às escrituras, e não está dizendo isso. O contexto histórico aqui diz que Timóteo ele era muito novo e ele era líder, né, lá em Efésios, né? Inclusive ele tinha autonomia de chamar bispos, né? E eram pessoas muito mais velhas que ele. Estima-se que Timóteo tinha aqui cerca de 30 anos, 35 anos. Tá bom? Então ele era muito novo, né? Algumas pessoas, inclusive, têm problema quando é uma pessoa mais jovem do que ela liderando ela, seja em uma empresa ou coisa assim, ou na própria igreja, né? Você vê um bispo ali que é muito novo e você, muitos anos de casado, já, mas o que esse rapaz vai querer me ensinar aqui, né? Às vezes a pessoa tem um problema com isso. Eu lembro que quando eu cheguei de missão, meu primeiro chamado foi presidente do coro de elders. Eu fiquei muito assustado. Por quê? Porque eu não era casado e era para tratar com as famílias. Então eu fui presidente do coro de elders, eu ainda era solteiro. E aí, como que eu conseguia tratar com as famílias? Eu colocava o meu joelho no chão e buscava ao Senhor. A revelação vem de Deus, né? E as pessoas têm que observar e apoiar que aquela pessoa foi chamada por Deus, tá bom? Mas existe algumas pessoas que colocam uma certa barreira ali por conta da idade. Então, o apóstolo Paulo está falando para o próprio Timóteo, né? Não despreze a sua mocidade, você foi chamado por... Ele vai falar aqui por imposição de mãos, e aí fala do dom que ele recebe aqui, que é o dom de falar, né? De pregar às pessoas ali,
tá bom? É muito interessante esse coisa. Aqui, essa parte aqui, que é o tema da aula, ó, ser o exemplo dos fiéis. Fiquei pasmo com essa frase aqui quando eu fui procurar no grego. Não diz exemplo dos fiéis, né? No grego, a tradução aqui para o português poderia caber assim: seja o padrão para os fiéis. Padrão, né, é algo que serve como a tradução de exemplo. Mas no grego original, a palavra é tipos, tá bom? A palavra tipos no grego vem da palavra timbrar. É algo que você bate naquilo lá e vai ficar uma marca. Para o nosso exemplo hoje em dia seria um carimbo, né? Um carimbo você bate e deixa a marca lá. Então, veja bem, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Seja o tipos dos fiéis. Ele está falando, deixe uma marca no fiel. Né? Aliás, nós usarmos no modo do português que está aqui, ser o exemplo dos fiéis, já é muito forte. Por quê? É muito fácil você ser exemplo para pessoas que não estão guardando os mandamentos. Você fazendo pouca coisa, você já está fazendo mais que eles. Mas ser exemplo dos fiéis, dos que já são fiéis, é muito difícil, porque você tem que ser bem fiel para você ser o exemplo para uma pessoa fiel. Mas aqui, no grego, a palavra é tipos, aquilo de bater e deixar uma marca, né? Eu peguei aqui no grego, deixa eu colocar a palavra aqui, o que cabe aqui, né? Diz aqui, ó, marcar com uma pancada, ou golpe, impressão, figura, formato por meio de um golpe. Você bate e deixa marcado ali, né? Uma figura, uma imagem, né? Eu imagino que nós devemos nos tornar a imagem, nós já somos a imagem e semelhança de Deus, nós devemos nos tornar nos atributos de Deus semelhante a Ele também, mais amor, mais caridade, mais humildade. E é essa marca que nós temos, que nós devemos deixar nas pessoas. Então aqui, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, seja o tipos dos fiéis, deixe uma marca nos fiéis. Isso muda muito no texto, né? Deixar uma marca ali no fiel. Tá bom? Vou terminar a mensagem por aqui por conta do tempo. Na aula a gente foi até o versículo 12 aqui, ó. Na aula das 5h20 eu acho que dá para mim chegar até o versículo 16. Se você não consegue estar na aula das 5h20 da manhã, peça aí a descrição do vídeo, eu tô deixando por escrito, não vai caber no YouTube tudo, mas eu deixo por escrito, e quem pede eu mando pelo WhatsApp aí, tá bom? Então aí você tem o restante da explicação aqui desse capítulo. Mais uma vez, gratidão nós estarmos aqui estudando juntos. Que nós possamos ser o exemplo do fiéis, ou seja, ser o tipos, podemos deixar uma marca nas pessoas que nos rodeiam, deixar uma impressão de que realmente somos seguidores de Jesus Cristo. E melhor ainda, quando você carimba algo, aquilo fica com aquele formato. Seria ajudar as outras pessoas a também se tornarem pessoas melhores, tá bom? No final aqui do versículo 16, o apóstolo Paulo fala sobre isso, que ele... eu vou ler só o 16, só para... Não vou nem explicar, só para pegar essa parte aqui, ó. Tem cuidado de ti mesmo na doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ele está salvando tanto a si mesmo, Timóteo, como aos que ouvem a ele. Então, deixar essa marca é também salvar as pessoas, ajudar as pessoas a se tornar como Deus ele é, tá bom? É essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.